John Arias é monitorado para voltar ao Brasil. Bahia quer contratar jogador do Flamengo e Abel Ferreira adia sua renovação com o Palmeiras. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Hoje é dia de rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro e você não vai perder nada sobre nenhum desses jogos com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. SofaScore te avisa quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo, mostra quem fez gol e te fornece as estatísticas também de maneira completa. Para você que não consegue acompanhar todos os jogos, é o aplicativo certo para você. E o melhor de tudo, ele é gratuito, ele é totalmente de graça. Então você pode dar uma chance pro aplicativo, ver se você curte ele, escaneando esse QR Code ou clicando no link que eu vou deixar na descrição. Filho de Thiago Silva assina com o Chelsea. Nós vamos começar a edição dessa quarta do Mercado da Bola pelo futebol internacional, começando pela Inglaterra, onde o filho de um jogador importante do futebol brasileiro assinou o seu primeiro contrato profissional. Eu tô falando do Isago Silva, que é o filho mais velho do zagueiro Thiago Silva, que tá no Fluminense. O Isago Silva, ele é lateral esquerdo, tem só 17 anos e vem jogando nos últimos anos nas categorias de base do Chelsea. E agora, finalmente, Isago assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe londrina. O tempo de contrato ainda não foi revelado, mas olhem só a mensagem que o Chelsea publicou anunciando o contrato profissional dele. Temos o prazer de anunciar que o zagueiro da Academia Chelsea, Isago Silva, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Parabéns, Isago! Aqui no anúncio eles se referem ao Isago como zagueiro, mas ele tem jogado muito mais como lateral esquerdo. E aí ele tem um irmão mais novo, que é o Iago, que aí sim, esse aqui joga como zagueiro mesmo. Lembrando que o Isago já estava na lista B do Chelsea na Liga dos Campeões, que é uma lista que os clubes costumam enviar com jogadores mais jovens para poder participar do torneio. A partir do momento que o nome do Isago foi anunciado com um contrato profissional no Chelsea, muitos criticaram essa oportunidade, dizendo que ele só está agora assinando com o profissional do Chelsea pelo fato de ser filho do Thiago Silva, que fez uma história bacana no Chelsea, vencendo inclusive por lá a Liga dos Campeões. Só que aqui é aquele velho papo que eu já troquei com vocês em outros vídeos do canal também. De nada adianta ele ser filho do Thiago Silva, ser filho do Romário, filho do Ronaldo Fenômeno, filho de quem seja, se ele não tiver futebol. Porque no longo prazo, se ele não for bom, não tem como ele conseguir se desenvolver. Esse é o natural. Tanto que nós já vimos filhos de outros craques, de grandes nomes, que acabaram não vingando porque não eram tão bons quanto os seus pais. Biel de saída do Galo. A temporada de 2025 tem sido uma temporada frustrante para o Atlético Mineiro, especialmente depois de terem perdido a final da Copa Sul-Americana para o Lanús. E com certeza um dos vilões desse vice-campeonato para o time argentino foi o atacante Biel, que chegou por empréstimo ao Galo no decorrer da temporada, rodeado de expectativa, mas a verdade é que até agora não justificou a sua contratação. O Biel disputou 24 jogos com a camiseta atleticana, marcou só um gol e deu 2 assistências. Perdeu gols importantes na final da Sul-Americana contra o Lanús e ainda perdeu uma das penalidades. Com isso, informação da ESPN é de que dificilmente o Biel permanecerá no Atlético Mineiro para a temporada que vem. Isso porque no contrato que o Sporting tinha feito com o Atlético pelo empréstimo do jogador de 24 anos, tinham lá algumas cláusulas que, se o Biel batesse determinadas metas, o Atlético Mineiro seria obrigado a comprá-lo. Só que como ele não bateu nenhuma das metas, então o Atlético Mineiro não vai ser obrigado a ficar com ele. Ele deve voltar ao Sporting para 2026. Lembrando que o time português também não tem planos para ele nesse momento. Eu realmente acreditava que o Biel poderia dar certo no Atlético Mineiro, porque é um jogador que quando passou pelo Bahia, foi muito bem e demonstrou potencial. Uma pena que não deu certo. Abel aceita liberar dupla no Palmeiras. Após investir 700 milhões de reais em reforços e não conquistar nenhum título na temporada, o Palmeiras agora planeja o seu 2026 com grande pressão por parte da torcida. E o Palmeiras deve começar a sua preparação para a próxima temporada com uma lista de dispensas. E já tem 2 jogadores que, de acordo com o técnico Abel Ferreira, a diretoria pode liberar em caso de boa proposta. Foi divulgado pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, que esses 2 nomes que o Abel aceita liberar são os zagueiros
Mikael e o lateral direito Agustin Giai. O Mikael tá com 25 anos, foi comprado do Houston Dynamo dos Estados Unidos no começo do ano por 5 milhões de euros, enquanto o Giai faz agora a sua segunda temporada no Verdão. O Abel entende que esses dois não são peças importantes dentro do elenco. Mikael foi comprado por um alto valor e não conseguiu justificar sua contratação, tanto que é constantemente criticado pelos torcedores, enquanto no caso do Giai, ele até chegou a renovar contrato há poucos meses até 2030, só que oscilou demais ao longo da temporada, tanto que agora para a reta final perdeu a condição de titular para o Kelvin. Então, esses dois aqui, em caso de boas ofertas, o Abel aceita sim que o Palmeiras negocie. Aqui do que eu consigo ver, o Giai ainda é um jogador que ele é jovem, ele tem um bom valor de mercado, ele pode acabar sendo negociado com a Europa. O que eu não entendi mesmo foi o Palmeiras pagar 5 milhões de euros em um zagueiro que estava jogando nos Estados Unidos e não tinha histórico nenhum, jogando em uma liga realmente relevante. Aqui o Palmeiras errou feio. Abel adia a renovação com o Palmeiras. Aproveitando que eu tô falando sobre Palmeiras, sobre Abel, o Abel Ferreira, ele já disse publicamente que vai renovar com o Palmeiras até 2027. Só que isso, por enquanto, ainda não aconteceu. Foi divulgado pelo portal do UOL que o Abel quer passar primeiro essa ressaca de ter perdido a Libertadores, quer dar uma digerida na derrota para que ele possa então oficializar e assinar o novo vínculo com o Palmeiras. Então ele garante que vai continuar no Verdão até 2027, que é o prazo estipulado pela presidente Leila Pereira, só que não quer fazer isso por enquanto, quer esperar passar alguns dias ainda. O treinador de 46 anos passa por um período de muitas cobranças e muitas críticas, afinal, recebeu 700 milhões de reais em investimentos para reforços, com nomes como Vitor Roque, Paulinho, enfim, e não conseguiu conquistar nenhuma taça nessa temporada, sendo vice-campeão paulista para o Corinthians e vice-campeão da Libertadores para o Flamengo. Ele totaliza na temporada 42 vitórias em 73 jogos. Time baiano inicia negociações com Juninho. O atacante Juninho foi contratado pelo Flamengo nessa temporada. Foi bastante contestado por muitos torcedores rubro-negros, mas no fim conseguiu ajudar com gols importantes, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Como o Flamengo tem ali um ataque muito concorrido, com nomes como Pedro, Bruno Henrique, Plata, o Juninho a tendência é que tenha menos espaço ainda para 2026, quando o Pedro voltar de lesão. E aí que tá, ele pode trocar de time no próprio futebol brasileiro. Foi publicado pelo portal do GE que um time baiano, no caso o Bahia, tem interesse na contratação do Juninho e até já abriu conversas pela sua contratação visando o ano que vem. O Bahia tem investido bastante em nomes relevantes do futebol brasileiro, tem tirado jogadores de equipes importantes do país e o Juninho pode acabar sendo o seu próximo passo. Lembrando que o Flamengo não vai se opor a uma saída do Juninho, exatamente porque entende que ele não é um jogador intocável, muito pelo contrário. Ele tem 29 anos e quando foi contratado vindo do futebol do Azerbaijão, havia assinado contrato com o Flamengo até 2028. Teve na temporada 4 gols em 32 jogos. Arias é monitorado pelo Flamengo. E para encerrar essa edição do Mercado da Bola, o John Arias volta a aparecer como assunto por aqui. E novamente tendo seu nome ligado ao Flamengo, porque foi publicado pelo jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo que o Flamengo monitora a situação do John Arias para a temporada que vem. Mesmo que o Flamengo esteja hoje com o seu meio-campo e o seu ataque extremamente recheados com a Arrascaeta, com o Carrascal, eles não querem parar por aí e entendem que John Arias é um nome interessante. E no caso, curiosamente, é mais um ex-jogador do Fluminense que interessa ao Flamengo. O Flamengo, ao longo dos anos, já contratou, com passagem pelo Fluminense, o Pedro, o Gerson, o Kennedy. O John Arias pode acabar sendo o próximo. O John Arias, nesse momento, está em baixa no Wolverhampton. Desde que foi contratado, o time está na zona de rebaixamento da Premier League. E ele, em 14 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência também. Então, o nome do colombiano é avaliado pelo Flamengo, mas não é tratado como prioridade. Hoje, a prioridade inicial do Flamengo é contratar um atacante que seja mais móvel para poder disputar a posição com o Pedro. O Arias viria como um plano secundário. Lembrando que o Fluminense tem a prioridade de compra do John Arias. Ou seja, se o Flamengo chegar lá no Wolverhampton e oferecer, por exemplo, 15 milhões de euros pelo Arias, o Wolverhampton não pode aceitar logo de cara e já negociar o Arias com o Flamengo.
Eles precisam primeiro avisar o Fluminense para que o Fluminense tenha a oportunidade de igualar ou cobrir a oferta do Flamengo. Isso acontece porque existe uma cláusula no contrato da venda do Arias do Fluminense para o Wolverhampton que permite que o tricolor carioca tenha essa prioridade. Arias está com 28 anos e tem contrato com o Wolverhampton até 2029. Um cara que no Brasil estava deitando, um jogador inteligente, habilidoso, de muita imposição física e que queria realizar seu sonho de jogar na Europa. Só que esse sonho tá virando pesadelo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!